Nesta lição, nós vamos olhar um pouco sobre um verbo, né? Uma palavra, um verbo no inglês que causa bastante confusão quando você tenta traduzir para o português. E essa palavra, esse verbo é a palavra need. Então, need significa precisar. E, na verdade, o verbo em si não é o problema, é o que vem depois do verbo que dá a confusão. Por exemplo, no português você fala, eu preciso de um livro. No inglês, isso se traduz como I need a book. Vê que no português tem essa palavra de, que no inglês não tem nada. Não tem palavra nenhuma aqui. I preciso, need, de, nada. Livro, book, né? Todas as palavras estão ali, menos de. Simplesmente não está. Outro exemplo. Nós precisamos de mais tempo. No inglês, isso seria we need more time. Aí, novamente, o de não está lá. Não tem. Aí, compare isso com essa sentença. Ele precisa andar muito longe. Aí, no inglês, isso seria he needs to walk very far. Aí nós temos algo diferente que acontece. He, precisa, needs, andar to... Peraí, entendeu? No inglês, nessa sentença, você precisa adicionar uma palavra que no português você não tem mais essa palavra. Não tem de aqui. Então, isso é muito fácil de explicar. E o que está diferente entre essas sentenças é que essas duas aqui, você precisa de algo, né? Uma coisa. Nós precisamos de tempo. Eu preciso de livro, né? Algo, uma coisa que você pode tocar, né? Ou seja, um substantivo, se você for olhar as coisas gramaticais. Algo, uma coisa. Já aqui, você precisa fazer algo. Você não precisa de algo, você precisa fazer algo. Andar, correr, dormir, comer, algo assim. Um verbo vem depois. Aí no inglês, é engraçado neste verbo específico porque ele troca dessa forma. No português precisa, no inglês não. Aí o português não precisa, o inglês precisa e é um pouco estranho. Mas essa é a ideia. Quando você tem uma coisa, precisa de algo, você tem que colocar de no português e você não pode colocar de no inglês. E você não pode colocar nada no inglês. Quando você está falando sobre precisa fazer algo, precisa de alguma ação, mas no inglês você precisa adicionar essa palavra to entre os verbos. Needs to walk. Aí esse to walk seria o andar. Fazer assim. Entendeu? É um pouco estranho, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Meus pais precisam dormir em casa hoje à noite. É uma sentença maior aqui. No inglês, my parents need to sleep at my house tonight. Entendeu? Aí você tem o dormir, aí ele fica no inglês, você pode pensar que ele está to sleep, né? Esse pedaço junto, né? To sleep. Já aqui, outro exemplo aqui com de, né? Com
precisa de algo, né? Algo, uma coisa. Aí você fala... Aí você poderia falar, você precisa de umas férias. Quem não precisa de mais férias? Né? Então aqui, you need a vacation. Ou também você pode falar, you need a holiday. Tipicamente, nos Estados Unidos falamos vacation, já na Inglaterra, eles falam holiday. Mesma coisa, só uma palavra diferente. Então, você precisa de umas férias, you need a vacation, you need a holiday. Mas no português tem de, e no inglês não.